Sou enfermeiro há 15 anos. Já passei por vários hospitais, mas nada me preparou para o que aconteceu no Hospital Psiquiátrico São Judas. Desde o primeiro momento que coloquei os pés naquele lugar, senti algo estranho no ar. As paredes eram sujas e rachadas. Os corredores eram iluminados apenas por luzes fluorescentes fracas, e o silêncio era perturbador. O hospital, embora ainda em funcionamento, parecia ter sido abandonado por anos. O São Judas abrigava pacientes que já haviam sido esquecidos por suas famílias e pela sociedade. Eles estavam lá porque não havia mais lugar para onde pudessem ir. Entre os funcionários, corria um boato de que o hospital era assombrado, mas eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. Na verdade, pensei que eram histórias exageradas de quem trabalhava em turnos longos e solitários. Fui designado para o turno da noite, o mais temido entre os enfermeiros. Cuidado com o corredor dos fundos, disse uma colega, de forma casual, mas com um olhar estranho. Ri daquilo, achando que ela estava tentando me assustar. Na minha primeira noite, comecei a me familiarizar com os pacientes. Alguns eram tranquilos, enquanto outros apresentavam comportamentos mais agitados e imprevisíveis. A rotina era intensa, mas eu já estava acostumado com a pressão de um hospital psiquiátrico. Por volta das 2 da manhã, decidi checar um dos corredores mais afastados, onde ficavam os pacientes que precisavam de supervisão constante. Foi aí que vi pela primeira vez uma cadeira de rodas, solitária, parada no meio do corredor. Não havia ninguém por perto. O paciente que normalmente a usava estava sedado em seu quarto. Pensei que algum colega a tinha deixado ali e continuei meu trabalho, sem dar muita importância. Mas então, algo estranho aconteceu. Ouvi o som de algo rangendo, como se alguém estivesse empurrando a cadeira lentamente. Olhei para trás e, para meu espanto, a cadeira de rodas havia se movido. Estava um pouco mais próxima de mim. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Atribuí o movimento a uma corrente de ar ou ao chão desnivelado. A última coisa que eu queria era parecer supersticioso, mas a sensação de que havia algo errado não me deixava. Continuei meu trabalho, passando de quarto em quarto, verificando os pacientes. Quando voltei ao corredor, a cadeira estava em um lugar completamente diferente, quase no final do corredor, como se alguém a tivesse empurrado para longe. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não havia mais ninguém ali além de mim. Passei as horas seguintes tentando ignorar o incômodo crescente. Tudo parecia tranquilo nos quartos, mas algo naquele corredor me deixava inquieto. Quando a noite finalmente acabou, saí do hospital sem comentar nada com os colegas, achando que talvez eu estivesse apenas cansado e imaginando coisas. Mas nas noites seguintes, as coisas só pioraram. Nas noites seguintes, tentei manter a rotina e ignorar os acontecimentos estranhos, mas era impossível. Toda vez que eu entrava naquele corredor, a cadeira de rodas estava em um lugar diferente. Eu a deixava encostada em uma parede, e horas depois, quando voltava, lá estava ela, em outro canto, ou até mesmo no centro do corredor, como se alguém a tivesse movido de propósito. Falei com alguns colegas sobre isso, tentando soar casual, como se fosse só uma curiosidade. A maioria ria e dizia que eram apenas histórias para assustar os novatos. Todo mundo já viu aquela cadeira se movendo, disse um deles. Mas se fosse você, não perderia tempo pensando nisso. Tem coisas bem piores para se preocupar por aqui. Esse comentário não me tranquilizou. Pelo contrário, me deixou ainda mais alerta. Certa noite, estava cuidando de um paciente que tinha surtos de agressividade. Ele precisava ser constantemente monitorado, e por isso seu quarto ficava no final daquele maldito corredor. Estava tudo tranquilo até as 3 da manhã, quando ouvi o som de rodinhas girando atrás de mim. Me virei imediatamente, esperando encontrar a cadeira no meio do caminho, mas ela não estava lá. O corredor estava vazio. Me aproximei do final do corredor com cautela. Abri a porta do quarto do paciente e, para minha surpresa, ele estava de pé, com os olhos vidrados, fixados na cadeira de rodas que agora estava bem ao lado da cama dele. O homem, que sempre dependia da cadeira para se mover, estava parado, como se estivesse hipnotizado pela cena. O que mais me perturbava era o fato de que, no turno anterior, ele havia sido contido e não tinha condições de andar. Tentei falar com ele, mas ele não respondia. Seus olhos não desviavam da cadeira. Ele começou a murmurar algo, mas a voz era tão baixa que eu não conseguia entender. Me aproximei mais e então ouvi claramente: "Ela quer a cadeira de volta." Meu corpo travou. Perguntei quem era ela, mas ele apenas repetia a mesma frase, enquanto seu corpo começava a tremer levemente. No momento em que toquei seu ombro para tentar acalmá-lo, ele desabou no chão, como se tivesse perdido todas as forças. Chamei ajuda rapidamente, e ele foi levado para a enfermaria, onde permaneceu sedado. Naquele ponto, comecei a questionar minha sanidade.
Os dias que se seguiram trouxeram uma crescente sensação de angústia. O corredor parecia cada vez mais sufocante, e aquela cadeira de rodas, um objeto simples, se tornava uma presença constante e ameaçadora. Passei a evitá-lo o quanto podia, mas por vezes era impossível ignorá-lo. Uma noite, durante mais um plantão solitário, resolvi confrontar o supervisor do hospital. Ele era um homem de poucas palavras, sempre muito sério, mas parecia conhecer cada detalhe daquela instituição. Durante o intervalo, me aproximei e perguntei, com o máximo de neutralidade possível, sobre os rumores da cadeira e o que os outros funcionários diziam. Ele me olhou por alguns instantes, sem piscar, e então soltou um suspiro pesado. "Você quer mesmo saber?" perguntou, enquanto acendia um cigarro. Fiz que sim com a cabeça, já sentindo o arrependimento crescer no estômago. O nome dela era Vera. Ela foi enfermeira aqui durante muitos anos. Na época, o hospital tinha ainda mais pacientes, e o tratamento era mais bruto, por assim dizer. Ela era responsável por cuidar dos casos mais graves, especialmente os pacientes imobilizados, que dependiam de cadeiras de rodas para se locomoverem. Ele fez uma pausa, soltando a fumaça e olhando para o chão. Um desses pacientes era um homem chamado Augusto, um caso complicado. Ele tinha surtos violentos e por isso ficava amarrado à cadeira. Numa noite, quando a equipe estava reduzida, Vera fez algo que ninguém esperava. Ela simplesmente o deixou para morrer, amarrado, sozinho. Disseram que foi um acidente, que ela estava exausta e esqueceu de verificar o quarto dele. Mas as histórias contam outra coisa. Ela queria puni-lo, queria que ele sofresse. Minha respiração ficou pesada enquanto ouvi aquilo. O supervisor deu uma última tragada e apagou o cigarro. Desde então, há relatos de que aquela cadeira nunca ficou parada. E se você acredita ou não, dizem que o espírito de Vera nunca deixou o hospital. Ela está sempre de olho em quem ousa tocar na cadeira. Minhas mãos tremiam quando voltei ao turno. Depois de ouvir a história do supervisor, passei a evitar aquele corredor o máximo que podia, mesmo sabendo que seria impossível fugir dele para sempre. As noites começaram a parecer ainda mais longas, e o ambiente já desconfortável do São Judas se tornou quase insuportável. Eu mal conseguia dormir durante o dia, e à noite, meu coração batia mais rápido a cada vez que precisava passar por aquele lugar. Certa madrugada, depois de uma sequência exaustiva de plantões, recebi uma chamada no rádio para ir até o quarto 304, no final do corredor dos fundos. Era o quarto onde ficava um dos pacientes mais instáveis do hospital, um homem chamado Hélio, que sofria de surtos psicóticos violentos. Quando cheguei lá, encontrei o técnico de enfermagem tentando controlar Hélio, que estava em um estado de agitação intensa, se debatendo e gritando. O que me deixou mais inquieto, porém, foi o que ele repetia entre os gritos. "Ela está aqui! Ela está aqui! Não deixem ela entrar!" O técnico parecia confuso, lutando para conter o paciente, mas as palavras de Hélio me fizeram estremecer. Ele não parava de olhar fixamente para a porta, onde, a poucos metros de distância, a cadeira de rodas estava mais uma vez no corredor, sozinha. Enquanto tentávamos controlar Hélio, senti uma presença estranha atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. A sala ficou gelada. Uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. O paciente se debatia cada vez mais, gritando o nome Vera, entre espasmos, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Ou pior, como se estivesse vendo algo que não conseguíamos enxergar. Conseguimos finalmente conter Hélio e aplicar um sedativo, mas o nervosismo continuava presente. Quando saí do quarto, meu olhar foi imediatamente atraído para a cadeira de rodas. Desta vez, ela estava virada para mim, como se alguém tivesse a manobrado. Me aproximei com cautela, minha mente racional buscando uma explicação plausível, mas nada ali parecia normal. De repente, ouvi passos leves, vindos de algum lugar no corredor. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Meu coração disparou. Decidi que naquela noite, eu precisava entender de vez o que estava acontecendo. Fui até a sala dos arquivos do hospital, um lugar que raramente era usado, cheio de documentos antigos e empoeirados. Procurei o prontuário de Vera e o de Augusto. Não foi difícil encontrar. Era como se o hospital guardasse os registros mais antigos com um certo cuidado mórbido. Abri o arquivo de Vera primeiro. Lá estavam suas avaliações, os elogios da época em que ainda era vista como uma profissional dedicada. Mas ao final, uma série de incidentes relatados envolvendo falta de zelo e negligência em situações críticas. Mas o que me chamou a atenção foi o prontuário de Augusto. Ele não tinha morrido de causas naturais. O relatório final dizia que ele sofreu uma parada cardíaca enquanto estava preso à cadeira, incapaz de pedir ajuda ou se mover. O detalhe mais perturbador, o relatório mencionava que na noite em que ele morreu, a última pessoa a checar o quarto foi Vera. Voltei ao plantão com a cabeça cheia de pensamentos.
Naquela noite, me prometi que não me deixaria levar por boatos ou histórias antigas, mas cada detalhe parecia se encaixar de uma forma que eu não conseguia ignorar. Passei pelo corredor dos fundos mais uma vez, sentindo a respiração pesar, como se algo estivesse diferente. E foi então que eu vi a cadeira de rodas se movendo lentamente, como se alguém invisível a estivesse empurrando. As rodas giravam de maneira suave, sem fazer som, e pararam bem na minha frente, como um convite silencioso. Meus olhos percorreram o corredor, buscando qualquer sinal de explicação, mas havia apenas o silêncio e o brilho fraco das luzes fluorescentes. Um instinto primitivo me dizia para correr, mas algo em mim, talvez uma teimosia profissional, me manteve ali, encarando a cadeira. O tempo parecia parar enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Foi quando, em um lampejo de coragem, ou loucura, decidi tocar na cadeira. No momento em que meus dedos encostaram no metal frio, senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo. A temperatura caiu bruscamente, e eu ouvi, bem ao meu lado, uma respiração lenta e pesada, como se alguém estivesse bem próximo, apenas esperando o momento certo para se revelar. Desviei o olhar, tentando me convencer de que tudo aquilo era um produto da minha exaustão, mas foi impossível ignorar o som sutil de uma voz feminina, sussurrando quase imperceptível. Ela nunca foi embora. Aquelas palavras, ela nunca foi embora, ecoaram na minha mente por dias. Desde o momento em que toquei a cadeira, parecia que algo havia mudado. O hospital, já carregado de um ar pesado, tornou-se ainda mais opressivo para mim. Eu evitava olhar para a cadeira, mas sabia que sempre que estivesse lá, ela estaria de algum modo mais próxima, como se estivesse esperando por mim. Nos plantões seguintes, comecei a perceber outros pequenos sinais. Não era só a cadeira se movendo. Às vezes ouvia passos arrastados no corredor vazio, como se alguém estivesse empurrando algo pesado. Outras vezes, eram ruídos baixos, quase como sussurros, vindos de lugares onde ninguém deveria estar. Não demorou para que a paranoia se instalasse em mim. Cada canto escuro parecia esconder algo, e cada som ao longe me fazia questionar se eu estava mesmo sozinho nos corredores do São Judas. Lembro-me de uma noite em especial. O relógio marcava por volta das 3 da manhã, e eu já estava há horas sem ver nenhum outro colega. O turno estava tranquilo, ou ao menos parecia estar. Fui checar o quarto de um dos pacientes, uma senhora idosa chamada Marta. Ela raramente falava, mas sempre demonstrava uma expressão de medo constante. Enquanto fazia a verificação de rotina, ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil e sussurrou: "Não vá até o fim do corredor. Ela está lá." Aquilo me fez congelar. Era a segunda vez, em poucas semanas, que um paciente mencionava ela. E agora não era só o sussurro de Hélio. Marta estava lúcida, mais do que eu já havia visto desde que comecei ali. Perguntei o que ela queria dizer, mas assim como os outros, ela repetia apenas aquela frase, de forma quase mecânica. Me afastei do quarto dela, com o coração disparado. A sensação de que algo me espreitava no hospital tornou-se insuportável naquela noite. Cada vez que eu olhava para o fundo do corredor, parecia que a escuridão ganhava vida. O supervisor não estava por perto, e o número de funcionários havia diminuído nas últimas semanas. Muitas pessoas pediram transferência, alegando cansaço mental ou a famosa pressão do ambiente. Agora, era óbvio que havia algo mais, algo que poucos queriam admitir. Cerca de 1 hora depois, enquanto estava sentado na sala de descanso, o alarme de um dos quartos disparou. Verifiquei rapidamente o painel e vi que era o quarto 3D, o quarto vazio, onde ninguém estava alocado naquela semana. Sabia que não podia ignorar um alarme como aquele, mas ao mesmo tempo, cada instinto no meu corpo me dizia para não ir. Respirei fundo, peguei a lanterna e caminhei em direção ao quarto. Quando me aproximei, o corredor estava mais silencioso do que nunca. A única coisa que ecoava era o som das minhas próprias pisadas no chão. O quarto 3C estava no fim do corredor, o mesmo onde as coisas pareciam sempre acontecer. A cadeira de rodas, claro, estava lá, parada do lado de fora da porta. Abri a porta do quarto devagar, a luz da minha lanterna revelando o espaço vazio, com a cama impecavelmente arrumada e os armários fechados. Tudo estava no lugar, mas o ar dentro do quarto parecia pesado, tenso, como se algo estivesse errado, mesmo que eu não pudesse ver. Entrei no quarto e me aproximei do painel de controle para desligar o alarme. Quando virei para sair, ouvi um som baixo e seco atrás de mim. Meus olhos imediatamente caíram sobre a cadeira de rodas, que de alguma forma estava agora dentro do quarto, ao lado da cama. Apesar de eu tê-la deixado no corredor, eu sabia que ninguém mais estava por ali, e a cadeira não poderia ter se movido sozinha. Me aproximei, tentando manter a calma, mas senti meu corpo tremer involuntariamente.
Foi então que percebi algo que me fez parar no meio do caminho. As alças da cadeira, aquelas que normalmente são usadas para empurrar, estavam sujas de algo. Parecia uma mancha escura, velha. Fui até lá e toquei as alças de leve. Meus dedos logo se sujaram com uma substância pegajosa, algo que parecia ferrugem ou sangue seco. Minha respiração ficou presa na garganta. O quarto parecia encolher ao meu redor. A sensação de estar sendo observado era intensa, quase insuportável. Foi então que ouvi, claramente desta vez, um som que me fez perder o chão. Passos lentos e pesados vindos do corredor. E antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um estalo, deixando-me preso lá dentro. A escuridão era sufocante. Mesmo com a lanterna acesa, o medo de que algo mais estivesse ali comigo me paralisava. E então, um toque frio passou pela minha nuca, como se uma mão invisível estivesse me tocando. Engoli em seco, o coração quase saindo pela boca. Olhei para a cama vazia e, por um momento, tive a impressão de ver uma silhueta indistinta sentada nela, olhando para mim. Um sussurro quase inaudível soou perto do meu ouvido. "Por que você tocou na cadeira?" Saí do quarto em um rompante de pânico. A porta se abriu sozinha, e quando me virei, não havia mais ninguém lá. O corredor, no entanto, parecia mais escuro do que nunca. E a cadeira, agora, estava mais uma vez parada bem no meio do caminho. Depois daquela noite, evitei ao máximo o corredor dos fundos. Pedi transferências de turno. Tentei cobrir outros colegas em áreas diferentes do hospital. Qualquer coisa para não cruzar o caminho da cadeira de rodas, ou sentir aquela presença que parecia me seguir a cada passo. No entanto, mesmo com todos os meus esforços, o Hospital São Judas parecia ter outras intenções para mim. Os turnos sempre acabavam me levando de volta àquele corredor. Era como se, de alguma forma, a cadeira e tudo o que ela representava estivesse me esperando, atraindo-me de volta. Certa tarde, depois de uma noite particularmente perturbadora, na qual tive pesadelos com a cadeira e a enfermeira que o supervisor havia mencionado, decidi que não aguentava mais. Algo precisava ser feito, e, apesar do meu medo, sabia que não poderia continuar vivendo com aquela sombra pairando sobre mim. A sensação de ser observado, de ouvir passos quando ninguém mais estava por perto, estava me destruindo. Era como se o hospital estivesse me engolindo lentamente. Conversei com alguns funcionários mais antigos, na esperança de que alguém pudesse me dar mais detalhes sobre o que realmente aconteceu com Vera e o paciente Augusto. A maioria deles se recusava a falar, mas um enfermeiro mais velho, que já estava perto da aposentadoria, acabou concordando em me contar mais. Nos encontramos em uma cafeteria fora do hospital, longe dos corredores sombrios, onde ele parecia finalmente se sentir à vontade para falar. "O que você viu não é novidade, rapaz. Esse hospital guarda segredos mais sombrios do que você imagina." Ele começou, com um olhar cansado. "Eu trabalhei aqui por décadas. Muitos de nós já vimos coisas que não conseguimos explicar. Aquela cadeira, aquele corredor, tudo está ligado ao que aconteceu com Vera, mas não é só isso." Ele então me contou que nos anos em que Vera ainda trabalhava no hospital, ela não era apenas negligente. Havia rumores de que ela tinha uma espécie de rancor contra alguns pacientes, especialmente aqueles que eram considerados irrecuperáveis ou agressivos. Um desses pacientes era Augusto. Ele era um homem grande, forte, mas mentalmente instável, e dependia da cadeira de rodas depois de sofrer uma queda que o deixou paralisado da cintura para baixo. O que poucos sabiam, ou talvez preferissem ignorar, era que Vera, nas últimas semanas antes da morte de Augusto, tinha começado a tratá-lo de maneira especialmente cruel. Ela costumava deixar ele horas a mais amarrado à cadeira. O enfermeiro continuou. Às vezes, deixava ele sem comida ou sem medicamentos, e ninguém dizia nada. Naquela época, as coisas eram diferentes. Os supervisores fechavam os olhos para esse tipo de coisa. E então, numa noite, ela o deixou lá, sozinho, amarrado, durante um de seus ataques mais violentos. Quando o encontraram, já era tarde demais. O que me arrepiou de verdade foi o que ele contou em seguida. Alguns acreditam que a cadeira de rodas absorveu o sofrimento de Augusto, que a raiva e a dor dele ficaram impregnadas naquele objeto. E, depois da morte dele, Vera começou a agir de forma estranha. Ela era vista empurrando a cadeira de rodas pelos corredores, mesmo quando não havia ninguém para ser transportado. Dizem que ela conversava com a cadeira, como se alguém estivesse sentado nela. Não demorou muito para que, um dia, ela desaparecesse. Ninguém nunca a encontrou. Mas a cadeira sempre esteve lá. Voltei para o hospital naquela noite com uma sensação pesada de inevitabilidade. Agora, eu sabia mais do que gostaria, e não havia como fugir disso.
O corredor dos fundos não era apenas um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Era um local onde algo muito mais profundo e sombrio havia se enraizado. E, de alguma forma, eu sentia que estava sendo puxado para o centro dessa escuridão. Naquela mesma madrugada, estava prestes a encerrar meu turno quando o alarme de emergência do quarto 304, o quarto de Hélio, disparou novamente. Lembrei-me das palavras que ele havia gritado semanas antes. Ela está aqui. E um frio percorreu minha espinha. Corri até o quarto, e quando cheguei lá, Hélio estava sentado na cama, os olhos fixos na cadeira de rodas que, mais uma vez, estava parada bem no meio do quarto. Desta vez, ele não gritava, não se debatia. Ele simplesmente olhava para a cadeira, imóvel, com uma expressão que eu não sabia descrever. Uma mistura de medo e rendição. Me aproximei, tentando puxar conversa, mas Hélio apenas murmurou: "Ela está esperando por você." Minhas pernas quase falharam naquele momento. O ar parecia ficar pesado, como se algo invisível estivesse preenchendo o ambiente. A cadeira de rodas estava ali, silenciosa, mas sua presença era sufocante. O quarto parecia encolher ao meu redor, as paredes mais próximas, e de repente, eu me vi incapaz de me mover. Ouvi então, claramente, passos no corredor. Olhei pela porta entreaberta, esperando ver outro enfermeiro, ou talvez um dos médicos. Mas o que vi foi uma figura escura, indistinta, uma sombra feminina, se movendo lentamente em direção à cadeira. Cada fibra do meu corpo me dizia para sair dali. Mas, por alguma razão, eu não consegui. Eu estava paralisado, preso em um pesadelo acordado. Eu não conseguia desgrudar os olhos da figura no corredor. Parecia se mover lentamente, com uma calma perturbadora, sem pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. A sombra se aproximava da cadeira de rodas, e a sensação de que algo estava errado era esmagadora. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar, mas meus pés permaneciam presos ao chão, como se algum tipo de força invisível me impedisse de sair dali. Hélio continuava a encarar a cadeira, agora com os olhos arregalados, mas sem dizer nada. A cadeira se mexeu, dessa vez, de forma clara, sem qualquer toque. As rodas rangeram no chão, enquanto ela girava levemente, como se estivesse sendo empurrada por mãos invisíveis. Foi então que a porta do quarto se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou pelos corredores vazios. A luz começou a piscar, deixando o quarto mergulhado em uma penumbra assustadora. O som do alarme de emergência disparou novamente, dessa vez muito mais alto, ensurdecedor. Tentei me mover, mas ainda estava paralisado. O medo havia me consumido por completo. A figura no corredor, que eu mal conseguia distinguir, entrou no quarto. Sua forma era distorcida, e cada vez que as luzes piscavam, ela parecia mais próxima da cadeira. Um sussurro começou a preencher o ambiente, baixo, mas claro o suficiente para que eu pudesse entender. "Você não deveria ter voltado aqui." Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Não era só sobre o turno, o hospital, ou aquela noite. Era algo mais profundo, como se eu tivesse cruzado uma linha que nunca deveria ter sido atravessada. Tudo o que eu havia feito, todas as minhas tentativas de entender, só haviam me aproximado ainda mais do abismo que aquele hospital escondia. Lembrei-me do que o enfermeiro mais velho havia dito sobre Vera, sobre a relação dela com a cadeira de rodas e o paciente Augusto. De repente, tudo parecia fazer sentido, de um jeito tortuoso. Não era apenas o espírito de um paciente perdido, nem apenas uma enfermeira cruel que desaparecera sem deixar vestígios. Havia algo mais naquela cadeira, algo antigo, que transcendia os eventos que aconteceram no hospital. Era como se a cadeira de rodas fosse um portal para todo o sofrimento acumulado naquele lugar. E então, eu ouvi um som gutural, vindo da cadeira, como se alguém estivesse tentando respirar com dificuldade. O peso da presença no quarto aumentou, e as luzes pararam de piscar, deixando tudo na mais completa escuridão. Eu ouvia a respiração de Hélio ficar cada vez mais ofegante, mas não conseguia vê-lo. O barulho das rodas da cadeira rangendo pelo chão ecoava na minha cabeça, misturado com os sussurros de algo invisível. Finalmente, as luzes voltaram, e a cadeira estava vazia novamente. Mas o que vi em seguida fez meu sangue gelar. A sombra, que antes estava no corredor, agora estava atrás de Hélio. E ela se inclinou lentamente sobre ele, como se sussurrasse algo em seu ouvido. Ele não gritou, não se mexeu, apenas deixou o corpo cair, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Eu não podia mais ficar ali. O instinto de sobrevivência finalmente tomou conta. E, mesmo tremendo dos pés à cabeça, consegui me mover. Corri para a porta tentando abri-la, mas ela estava trancada, como se alguém ou algo tivesse trancado por fora. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu batia na porta, chamando por ajuda, mas o hospital estava silencioso.
Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. Corri para fora do quarto, sem olhar para trás, meu coração disparado, os pulmões queimando com a falta de ar. Não me importava mais com quem ou o que estava atrás de mim. Eu só precisava sair daquele corredor. Quando finalmente cheguei à sala de descanso, me joguei em uma cadeira e tentei acalmar minha respiração. Meus colegas estavam ocupados, alheios ao que havia acontecido. O som do hospital seguia seu curso normal, como se nada estivesse errado. Mas para mim, tudo havia mudado. Eu não sabia como explicar o que tinha acontecido, nem mesmo se alguém acreditaria em mim. Eu mesmo estava tendo dificuldade em acreditar. Naquela noite, antes de ir embora, decidi passar pelo escritório do supervisor e pedir minha transferência definitiva. Eu não podia mais continuar naquele hospital. Estava convencido de que algo muito além do nosso controle estava acontecendo ali. Por mais que eu tentasse encontrar explicações racionais, sabia que nunca conseguiria. No entanto, ao chegar à sala do supervisor, percebi que a porta estava entreaberta. Pude ouvir uma conversa abafada lá dentro. Espiei por entre a fresta da porta, e o que vi me deixou atordoado. O supervisor, com expressão grave, estava conversando com o diretor do hospital. O diretor parecia estar lendo um relatório antigo, amarelado pelo tempo. "Você sabia que isso iria acontecer de novo", disse o supervisor em voz baixa, quase sussurrando. "Eu avisei que precisaríamos fazer algo, mas você decidiu ignorar." "Não há o que fazer", respondeu o diretor, sem levantar os olhos do papel. "Isso não vai parar. Não para quem trabalha aqui." As palavras deles me atingiram em cheio. Eles sabiam, sempre souberam. Aquela última revelação me desarmou. Fiquei imóvel, espiando a conversa que parecia revelar segredos muito mais profundos do que eu jamais poderia imaginar. O diretor e o supervisor estavam cientes de tudo, das mortes, dos desaparecimentos, do que a cadeira de rodas representava. E ainda assim, mantinham tudo em silêncio, como se o hospital dependesse desse ciclo sombrio. Senti uma mistura de raiva e pânico. Eu queria invadir a sala, confrontá-los, exigir respostas. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de que, ao enfrentar o que estava acontecendo, pudesse me tornar mais uma vítima daquela história. A conversa entre eles continuou, e algo que o diretor disse me chamou ainda mais atenção. "Essas coisas não são novidade. O que aconteceu com Augusto e Vera, e agora com esse enfermeiro, não é uma coincidência. Há décadas que esse hospital carrega um peso, algo que não conseguimos controlar. Alguns dizem que tudo começou quando o hospital foi inaugurado, em cima do antigo terreno onde havia um manicômio, na década de 1930. Minhas mãos começaram a tremer. Não era apenas a morte de Augusto, nem os abusos de Vera. Era muito mais antigo, algo enraizado no próprio lugar, no terreno onde o hospital havia sido construído. Eu estava lidando com algo que não compreendia completamente, mas sabia que era grande demais para ser ignorado. Fechei a porta do escritório com cuidado e saí de lá o mais rápido possível, tentando processar tudo o que havia ouvido. Eu não podia mais continuar ali. Sabia que, se ficasse, acabaria sendo engolido pelo mesmo destino que outros antes de mim. Saí do hospital naquela noite sem olhar para trás, com a certeza de que não voltaria mais. No dia seguinte, pedi minha transferência para outro hospital, o mais distante possível do São Judas. Aleguei questões de saúde mental e, curiosamente, a aprovação veio rapidamente, quase como se eles estivessem acostumados a esse tipo de solicitação. Parecia que eu não era o primeiro a tentar fugir daquilo. Os dias seguintes foram estranhos. Eu não conseguia esquecer o que havia vivido. Mesmo longe, sentia que o hospital ainda me perseguia, como se o peso daquela cadeira de rodas, do corredor vazio e dos segredos que descobri ainda estivesse comigo. Durante semanas, tive pesadelos. Via Hélio, o paciente, sentado na cadeira, murmurando algo sobre ela ainda estar lá. Às vezes, nos sonhos, era eu quem estava preso àquela cadeira. Mas, gradualmente, a realidade começou a tomar seu lugar. O novo hospital era tranquilo, sem os corredores escuros e cheios de história que São Judas tinha. Aos poucos, minha mente foi voltando ao normal, embora a sombra do que vivi nunca me deixasse completamente. Meses depois, recebi uma notícia que me atingiu em cheio. O São Judas estava sendo desativado. Um novo hospital psiquiátrico seria construído em outro local e o prédio antigo seria demolido. Havia uma nota oficial sobre problemas estruturais, mas eu sabia que aquilo era uma mentira conveniente. Eles não estavam demolindo o hospital apenas por questões físicas.
estavam tentando enterrar o passado, silenciar o que estava assombrando aquele lugar por décadas. Fiquei aliviado, mas também inquieto. Sabia que, mesmo com a demolição, o que quer que estivesse lá não seria destruído tão facilmente. Era como se o hospital fosse apenas a superfície, o ponto visível de algo muito mais profundo, algo que não poderia ser apagado com concreto e máquinas. Nunca mais voltei àquele bairro, e sempre que ouvia falar do Hospital São Judas, tentava me afastar do assunto. Mas, de vez em quando, especialmente nas noites mais silenciosas, ainda me pego pensando naquela cadeira de rodas. Será que ela foi destruída junto com o hospital? Ou será que, de alguma forma, ela sobreviveu, esperando para encontrar um novo lugar, um novo hospital, onde seu ciclo pudesse começar de novo? É difícil dizer, mas de uma coisa tenho certeza: o que aconteceu ali nunca será completamente esquecido. Algo sombrio e incompreensível ainda paira sobre aquele terreno. E eu só posso esperar que, onde quer que esteja agora, tenha deixado para trás aquele peso que quase me engoliu. E se algum dia, por acaso, você passar por um hospital antigo e ouvir o som de uma cadeira de rodas se movendo sozinha, lembre-se dessa história. Talvez seja apenas uma coincidência, ou talvez seja algo esperando por você, como esperou por mim.